religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, bom dia, bom dia, gente feliz! Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos aqui ao vivo pelo 89,7 Maravilha Uberlândia, no debate de hoje, um tema maravilhoso falando sobre jejum. E é lógico, nós queremos a sua participação no ar pelo 34997658989. Julinho de volta, né, gente? Ontem o Julinho não estava por aqui. Descanso merecido. Trabalhou sábado, trabalhou domingo. E hoje ele estava por aqui. Ontem, né, estava descansando. Rapaz, você acredita que ontem a Caliane operou aqui, fez a parte técnica, você viu? Sua aluna, tá? Aprendeu direitinho. Coisa boa. Já tá com a gente aqui o Bispo Adalberto, da Igreja Luz para os Povos. Primeira vez aqui na Rádio Maravilha. Seja bem-vindo, Bispo. A paz. Muito obrigado. É uma alegria enorme estarmos aqui nesta manhã e podermos compartilhar da Palavra de Deus e edificar os princípios que nos transformam através da Bíblia Sagrada. É uma alegria, uma honra estarmos juntos. Que maravilha. E quem que o senhor trouxe? Sei que o senhor trouxe um reforço, hein? Eu trouxe um reforço, porque na hora da necessidade a gente chama os auxiliares. Né? Jesus nunca andava sozinho, Jesus sempre tinha discípulos do lado dele. Está aqui. Sim. O Rodolfo. Rodolfo é nosso discípulo lá na igreja. Olha a Deus, homem Rodolfo. de Deus, que tem uma experiência de transformação, bem casado com a Esther e pai do Benjamin e da Manuela. Então, olha, homem de Deus aqui conosco. Bem-vindo, Rodolfo, né? Isso, obrigado, viu? Bom dia, que coisa boa. E o pastor bispo, o senhor é casado com a? Eu sou casado com a Dulcineia. Nós somos casados há 31 anos. Que bênção. E sou pai da Ana Carolina. Ela é pastora também? A minha esposa, sim. Né? E pela graça de Deus, nós viemos para Uberlândia em 1999. Tínhamos ali sido recém-ordenados ao Ministério Pastoral na Luz para os Povos em Goiânia e fomos enviados para retomar o trabalho da igreja aqui na cidade. Sim. Éramos um grupo pequeno, apenas de cerca de 15 pessoas em 99 e viemos trabalhando ao longo dos anos e hoje nós somos cerca de 15 igrejas em Minas, temos também igrejas em Goiás, em São Paulo. O Senhor tem nos abençoado. E além, obviamente, da minha esposa como auxiliadora idônea no ministério, eu tenho também duas filhas. A minha filha mais velha, inclusive, foi ordenada ao Ministério Pastoral junto com o marido no ano passado. Que Ana Carolina e o Rafael. Tenho dois netinhos lindos, o Noah e o Levi. Olha. E também tenho, né, a minha princesa Amanda, que é a única que está solteira. Então eu estou aceitando currículos. Depois pode mandar o currículo, mas tem que ser padrão alto. E a régua está lá em cima. Parece que um dos quesitos exigidos é que seja legendário, viu, gente? Eu ouvi isso aí. É verdade, isso aí já ajuda bastante, hein? Já é um ponto, né? Se for legendário, já marca um ponto. Coisa boa. Bispo, é uma bênção recebê-lo aqui. A gente já conhece o trabalho do senhor há muitos anos aqui na cidade, realmente. É uma referência. E que Deus possa nos conduzir aqui no debate de hoje. Porque o tema, né, gente? O tema é bem desafiador. O nosso objetivo não é ser dono da verdade, mas com certeza trazer algum tipo de contribuição para que os nossos queridos ouvintes, também quem está nos assistindo pelos streams aqui da rádio, posteriormente na rede social aí do YouTube, que você possa, ao ouvir, né, ao participar desse momento, tirar suas próprias conclusões, aquilo que o apóstolo Paulo diz. Ouça tudo, retém aquilo que for bom, que houver conformidade do Espírito Santo no seu coração. Nós vamos falar hoje sobre o jejum, e a pergunta inicial é se o jejum é uma disciplina espiritual esquecida ou uma prática mal compreendida. Inclusive, você que está aí participando com a gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp pelo 34997658989 a sua consideração a respeito. Você pode mandar sua pergunta, se você tem um parecer que você quer compartilhar com a gente, por texto ou áudio, sendo que o áudio a gente pede que fique aí no máximo até 2 minutinhos para a gente poder conseguir reproduzir ao vivo aqui, tá bom? Uma alegria estar com você, motorista de aplicativo, pessoal que está em casa, no intervalo do almoço, em qualquer parte
parte do mundo que você esteja conectado conosco aqui. O pessoal de Araguari, nosso carinho, Monte Alegre, a nossa rádio chega em vários lugares realmente, através do sinal 89.7 e em todas as partes do mundo, através da internet, tá bom? Tem uma pergunta legal para você que está em casa responder. O jejum, você quando jejuma, você faz isso na tentativa de convencer Deus a fazer alguma coisa para você? Ou você jejuma para quebrantar seu coração e alinhar sua vontade com a vontade de Deus? Fica aí a pergunta, se quiser responder, 349-9765-8989. Um abraço para Keila, para o Eduardo, que são proprietários ali da ADM Condomínios, ligadinhos aqui com a gente, nosso carinho para vocês da ADM Condomínios. O jejum ele aparece tanto, gente, no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Sempre associado à prática da oração, ao arrependimento e à busca de Deus em momentos decisivos. Jesus ele jejuou por 40 dias no deserto, Davi jejuou em momentos de angústia, a igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões importantes. No entanto, dentro do evangelicalismo, uma palavra diferente, né, Júlio? Eu não tinha ouvido essa ainda não. Contemporâneo, né, no meio do evangelho atual, o jejum ocupa um espaço cada vez mais marginal na vida espiritual dos crentes, quando não é distorcido por práticas que pouco têm a ver com o seu propósito original. Por isso existe quem defenda que o jejum é uma disciplina espiritual séria e que a igreja evangélica brasileira abandonou em troca de um cristianismo mais confortável. E para essa visão, abrir mão do jejum é abrir mão de uma ferramenta poderosa de intimidade com Deus e de intercessão. E por outro lado, há quem argumente que o jejum se tornou, em muitos contextos, uma prática mal compreendida, usada como uma forma de pressionar Deus ou de demonstrar espiritualidade publicamente. E segundo essa visão, o problema não é a ausência do jejum, mas sim a distorção do seu propósito. E diante disso, com os nossos queridos convidados à mesa e você participando com a gente, o que nós queremos esclarecer no debate de hoje é: o jejum é uma disciplina espiritual esquecida ou uma prática mal compreendida? Vem com a gente, sua participação é muito bem-vinda para a glória de Deus. E a gente começa aqui, bispo, perguntando, né, que eu sei que o senhor já conhece bastante a respeito do jejum, tem anos já de experiência nessa prática, e a gente quer entender o que a Bíblia realmente ensina sobre o propósito do jejum. Então, pastor Carlos, esse tema é extremamente importante e atual e necessário para os dias de hoje, uma vez que o jejum é uma prática vinda não apenas da religiosidade ou apenas de um conceito humano e natural, mas ele foi praticado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus, ao começar o seu ministério, a Bíblia descreve isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E ali, a Bíblia diz que ele separou 40 dias sem comer, justamente para aquele momento de enfrentamento espiritual. Porque a grande verdade é para que nós não podemos nos esquecer, cristãos não vivem apenas na esfera natural da vida. Nós não estamos apenas conectados aos sistemas econômicos, ideológicos, políticos, sociais, filosóficos, mas nós precisamos entender que há um mundo espiritual que nos rodeia. E esse mundo espiritual, ele é de fato governado pelo Senhor, como o Deus poderoso que venceu todo principado, toda potestade na cruz do Calvário, mas há um opositor. E o maligno, inclusive, quando Paulo escreveu Efésios 6, ele disse que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então, veja, há uma batalha, há uma guerra espiritual travada nos ares. E todas as abrangências da nossa vida envolvem a oração. E a oração, ela é um dos elementos. Mas tem um texto que marca muito a minha vida, eu até quero lê-lo, deixei separado aqui, para que nós entendamos o poder, de fato, do jejum e entendermos que a oração precisa caminhar em conjunto, em consonância com o jejum. Eu acredito que jejum e oração são como as duas pernas de um cristão. A perna direita é a oração e a perna esquerda é o jejum. Para caminhar, para avançar, para romper, nós precisamos de andar com as duas pernas. E Jesus disse o seguinte,
uma experiência onde em Mateus 17:14, a Bíblia afirma que quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino. Daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Então Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Versículo 21, que é o que eu quero frisar aqui nesta manhã. Mas esta espécie, ou esta casta de demônios, só sai pela oração e pelo jejum. Aqui Jesus faz a associação dos dois fundamentos, das duas pernas. Jesus associa a oração ao jejum. E é aqui que eu quero reforçar para nós, como cristãos, que jejum não é uma prática que pode ser vista como uma obrigatoriedade, mas uma necessidade. Todo cristão que compreende que precisa crescer em intimidade, que precisa avançar na vida espiritual, precisa começar a viver uma vida de jejum. E o jejum não é apenas uma moeda de barganha com Deus, porque isso nem existe. O jejum é, de fato, um tempo de quebrantamento, de intimidade com Deus e de, principalmente, de perda de forças das nossas vontades relacionadas aos nossos instintos. A carne precisa ser, de fato, disciplinada. E o jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. E é por isso que nós precisamos, então, crescer na prática do jejum, como Jesus nos ensinou. Houve um momento que os religiosos questionaram Jesus, né, dizendo, os discípulos de João Batista jejuam, outros aqui jejuam, mas os seus discípulos não. Por que naquele momento o senhor entende que os discípulos não jejuavam? Eu entendo que Jesus, como disse, né, a resposta de Jesus foi especificamente essa também, de que, né, enquanto o noivo estivesse com os seus discípulos, com os seus convidados, eles ainda não jejuariam. Mas viria tempos em que eles, de fato, assim o fariam. Então eu percebo que o tempo em que Jesus esteve na terra, durante os seus 3 anos e meio, havia um propósito a ser cumprido. E o propósito de Jesus naquele tempo era ensino, treinamento, edificação, fortalecimento, o toque nas multidões e, consequentemente, também levando não só os discípulos, mas a todos a entenderem que a multidão ela está atrás das bênçãos e ela espera as bênçãos do céu, mas a multidão não tem compromisso com o processo de conquista e até mesmo das disciplinas espirituais. Eu vejo que Jesus ensinou os discípulos pelo exemplo em tudo. E ele não apenas jejuou, mas ele viveu uma vida de oração e de quebrantamento. Jesus praticou os 2 princípios. E os discípulos aprenderam com o exemplo, com a atitude, com a vida de Jesus. E a partir dali, nós vemos, né, a conversão de Pedro, a transformação na vida de cada um dos discípulos. Você vê que tudo que Jesus transmitiu a eles foi praticado e vivido em Atos dos Apóstolos e durante a continuidade da igreja. Sim. Então não é sobre os discípulos não jejuarem, não. É sobre os discípulos estarem vivendo um tempo de propósito, de aprendizado, e que eles precisavam também da genuína conversão. Porque a partir da conversão, sim, eles jejuaram. Sim, eles viveram os milagres que o Senhor tinha para que eles vivessem, mas precisavam antes da experiência. Porque jejum não é apenas passar fome. Jejum não tem objetivo de emagrecimento. Emagrecimento há uns medicamentos poderosos que estão aí na atualidade. Né? Então, o pessoal está brincando que o irmão Jairo está trabalhando muito esses últimos dias. Irmão Jairo. Mas jejum é de fato uma prática espiritual e que precisa ser vivida por pessoas que têm um compromisso com Deus e com o entendimento da obra do Espírito Santo. Porque não é na nossa força, não é na nossa carne, mas é no poder da fé, é na manifestação da graça. E este é o tempo
de que nós vivamos a plenitude do jejum e da oração. Que bênção, Bispo Adalberto. E eu percebi que o senhor, na sua colocação inicial, atrelou o jejum realmente a uma prática espiritual, principalmente de resistência ou de combate às forças espirituais contrárias. O senhor acredita ali que naquele episódio registrado na Bíblia, na passagem de Daniel, que ele jejuma por 21 dias, e aí o anjo vem e conversa com ele, fala que encontrou uma resistência e tal. O senhor acredita que ali estava acontecendo justamente essa batalha? Eu creio piamente nisso, e na verdade eu creio nisso dentro do escopo dos 66 livros da Bíblia. Nós vemos que a guerra espiritual existe desde a queda de Lúcifer. Né? Quando Lúcifer caiu, veio com ele a terça parte dos anjos, e hoje nós não temos uma visão muito clara desse mundo espiritual. A gente imagina e tem uma percepção muito pequena, às vezes muito simplista, do que são demônios, entidades, principados e potestades. Porque às vezes no senso comum é falado de espíritos malignos até que tem nomes. Maria Padilha, Exu não sei o quê. Sim. São nomes um tanto quanto até vulgares, que banalizam a questão do mundo espiritual. E na verdade, quando nós vemos no contexto bíblico de Daniel, quem se manifestou de fato contra a vida de Daniel, né, foram demônios que tinham uma hierarquia espiritual. E quem se levantou contra eles foi o arcanjo Miguel. Veja, não era um enfrentamento com demônios de, vou dizer aqui uma palavra, de baixo escalão. O soldado raso. Exatamente. Era um graduado. Justamente porque o mundo espiritual é organizado. Por isso essa condição de entendermos que há principados, potestades, dominadores, porque o mundo espiritual ele trabalha de forma organizada. E é interessante, não é a nossa pauta falarmos sobre o mundo espiritual, porém é importante que as pessoas entendam para que valorizem inclusive o jejum né? como uma estratégia para vencer esse mundo espiritual. O mundo espiritual é organizado inclusive por regiões geográficas. Há espíritos malignos que agem de uma forma diferente. Nós temos espíritos que agem no Brasil com a questão do carnaval, do candomblé, né? E em outros países do mundo nós vemos outras áreas de atuação, como nos Estados Unidos, na área financeira, como na Europa, a frieza espiritual, né? Como nos países do Oriente Médio, a violência, enfim. Cada contexto geográfico tem uma característica. Assim como nós que estamos em Minas Gerais, que temos um berço de tradição religiosa, uma tradição católica. Aqui no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Minas Gerais, há também uma forte ênfase no espiritismo. E cada religião pratica a sua fé, a sua fundamentação, conforme crê. E nós, como cristãos, temos a nossa maneira de crer, entendendo que nós precisamos nos conscientizar e nos posicionar espiritualmente, porque a vitória na vida de Daniel veio pelo jejum e pela oração. E quando Miguel respondeu a Daniel, ele disse: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, a vitória já era sua, porém eu enfrentei a resistência do próprio Lúcifer, tentando impedir a bênção do Senhor de chegar na sua vida. Então, para nós, o que a gente entende? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, em todos os âmbitos, porque Deus é Deus abençoador. Porém, há resistências espirituais. E quem não se conscientiza disso, acaba sofrendo ataques, perseguições e vivendo em um mundo de privações e de não experimentar a plenitude da bênção do Senhor. Olha só, vamos agradecer a Deus aqui pela participação de vocês, e meus irmãos estão mandando mensagem aí pelo 997658989, já vou passar seu comentário aqui, Aninha, da Larissa também, viu? Larissa participando com a gente, Larissa Correia, e vou daqui a pouquinho fazer a sua pergunta, tá, Chloe? Aguenta aí, tá? Já aconteceu comigo, Bispo Adalberto, também nosso convidado é o... Rodolfo, esqueci o nome do Rodolfo aqui, desculpa. Rodolfo. De, às vezes, eu estar jejuando, eu falo assim, olha, eu vou fazer um jejum porque eu quero alcançar tal bênção. E no jejum, eu desistir daquela bênção, entender que não era para me orar por aquilo, né? Claro que experiência
pessoal não tem poder doutrinário, tá, gente? Mas o jejum, isso me remete a essa pergunta, se o jejum ele realmente vai mudar o que Deus queria fazer, ou se vai transformar quem está jejuando, no entendimento do senhor? Eu vejo que o jejum não é, de maneira nenhuma, uma estratégia para conquistar algo da parte de Deus. Porque Deus tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele estabelece todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. Mas o tempo de jejum, inclusive dentro do seu contexto, da sua experiência pessoal, Pastor Carlos, traz uma clareza que, se nós estamos jejuando de fato com um caráter de dependência do Senhor, de busca da vontade de Deus, do querer do Senhor se manifestando, então você está sensível à voz de Deus. Você está suscetível a uma direção do Senhor que possa, inclusive, ser contrária àquilo que era o projeto original. Então eu creio que o jejum, ele vem para quebrar as cadeias da impiedade, ele vem para destruir sofismas, ele vem para quebrar fortalezas e, em muitos casos, sim, estabelecer vitória espiritual, familiar, financeira, na saúde. Eu creio muito no poder do jejum associado à oração, sabe? Em favor de cura física. E já vi muitos milagres. Na minha casa eu tenho 2 testemunhos poderosos de cura. Minhas filhas passaram por diagnósticos severos na área de enfermidade. A minha filha mais nova, a Amanda, ela teve um diagnóstico de esclerose múltipla aos 15 anos de idade. Isso foi devastador. Meu Deus. Isso foi arrasador para nós quando nos deparamos com esse contexto. E qual foi a nossa atitude? Partir para o jejum e para a oração pela cura da Amanda. E nós lutamos com essa enfermidade por cerca de 4, 5 anos. E a Amanda teve uma experiência com Deus, ela estava em Brasília, num retiro lá, um treinamento missionário, e Deus a visitou de uma forma sobrenatural. E ela foi curada, tem o testemunho dela, né, poderosíssimo, e eu creio que sempre foi fruto do jejum e da oração na vida da Amanda. Obrigado. E a Ana Carolina, minha filha mais velha, a pastora Carol, ela, aos 20 anos de idade, teve um diagnóstico de um câncer, um linfoma de Hodgkin. Meu Deus, que situação. Outro momento em que o chão se abriu para mim, para minha esposa. E, de novo, qual foi o caminho? Jejum e oração. E, inclusive, nesse tempo, aqui um detalhe que também é uma experiência pessoal minha, né? Deus me deu uma direção para subir o monte. Eu fiquei por 6 meses orando no monte às madrugadas. Justamente porque foram 12 sessões de quimioterapia. E durante todo o processo foi muito doloroso para nós, para ela principalmente. Mas já no meio do tratamento foi feito um novo PET scan e já não havia mais nenhuma marca do linfoma. E ela então já está com 8 anos de cura e diagnóstico zero. Inclusive esse ano ela fez um novo exame, fez toda a avaliação, e está em remissão completa. Glória a Deus. E é o poder da oração, é o poder do jejum, é o poder do Senhor. Aleluia. Eu creio nisso para os nossos ouvintes também. Glória a Deus. Sabe, que precisam sim caminhar e buscar ao Senhor com intensidade, com fé, orar, jejuar e clamar diante do Senhor. Glória a Deus. O bispo, inclusive, enfatizou aqui no começo, né, gente, que não se trata de uma barganha, né, mas é um processo em que a gente pode dizer isso, bispo, que o jejum, atrelado à oração, aí são armas espirituais, é como se a gente estivesse ali batendo na porta para o Senhor abrir, né, na nossa persistência, e aí vem essa resposta maravilhosa. Que testemunhos lindos. Eu tive a oportunidade, vocês já me ouviram falar isso aqui, né, 1º de maio, agora esse último feriado, de participar do movimento dos legendários. E uma das coisas que eu fiquei sabendo é que o pessoal jejuou 50 dias antes, né? Tem todo um trabalho de oração, de jejum. E aí eu entendi tudo, que eu até já contei isso aqui algumas vezes. Meu joelho esquerdo, ele tem um probleminha. Então eu até levei aquele negocinho de colocar o tensor. Eu falei, alguma hora lá ele vai falhar e eu vou precisar pôr aquilo, né? E quando eu cheguei lá, na verdade eu já não queria participar muito. Eu tava torcendo para ver se ele doía. Eu falei, irmãos, eu tenho que ir embora. Que não vai dar. Mas eu não senti dor momento nenhum.
Foram 72 horas ali, o joelho não doeu hora nenhuma. Quase não teve esforço físico, né? Quase nada, né? O detalhe, quase nada. E não doeu o joelho, né? E aí a gente entende que realmente é algo muito espiritual. E por isso, sim, né, pastor, dessa preparação de jejum e de oração. Sim, você abordou um tema que é interessante agora, que é a questão dos legendários, né? Hoje nós queremos falar um pouco também do movimento, inclusive do próximo top, que acontecerá 4, 5, 6 e 7 de setembro. Todos estão convidados a participar também. E falar sobre jejum e entender que todo movimento que tem, de fato, um propósito consagrado a Deus, vive jejum, é uma realidade fundamental. E os legendários têm essa prática também, sabe? De uma preparação de 50 dias de jejum, de oração. E é interessante, você falou o número, né? Às vezes a gente pensa que número não tem poder ou não tem significado. E na realidade, quando nós olhamos para os contextos bíblicos, os jejuns eles estavam atrelados a um período. Não é um jejum aleatório. Não é um jejum, eu jejuo hoje, jejuo daqui a um ano, jejuo daqui a 6 meses. Não. Quando nós olhamos no contexto bíblico, o próprio Jesus jejuou 40 dias. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, que você citou, ele jejuou 21 dias. Quando nós vemos a rainha Esther, quando ela estava em preparação para a sua coroação, ela jejuou por 1 ano. Quando nós vemos alguns propósitos claros da parte de Deus, como na vida de Neemias, Neemias consagrou a sua vida em jejum e oração por 52 dias, até terminar a obra a qual ele havia sido designado para cumprir, a restauração dos muros de Jerusalém. Então eu creio muito nisso, em propósitos estabelecidos. Jejum de 7 dias, jejum de 14 dias, jejum de 40 dias. E aí você pode pensar como cada contexto estabelece de fato uma clareza de prática do jejum. Às vezes o jejum ele pode ser como o de Daniel, que foi um jejum de apenas vegetais, apenas alimentos orgânicos e naturais. Há pessoas que fazem um jejum, e isso também é bíblico, se abstendo de alimentos de origem animal, excluindo a carne vermelha. Alguns excluem carne por completo. Alguns fazem como no jejum de 40 dias. Você pode pensar, mas eu não dou conta de ficar 40 dias sem comer, eu vou morrer. Né? Jejum é muito pesado, mas um jejum de 40 dias, via de regra, nós fazemos 40 jejuns de um dia. Ou seja, jejuns de 24 horas. Combinando assim, eu almoço hoje e almoço somente amanhã. Ou então alguns escolhem um jantar. Eu janto hoje e volto a jantar, obviamente, no dia seguinte, por 40 dias. Outras pessoas excluem alimentos específicos durante esses 40 dias. 40 dias sem carne, 40 dias sem açúcar, 40 dias sem um alimento específico. Eu e minha esposa estamos num propósito interessante. A gente raramente fica sem jejuar. Mas nós estamos, vai terminar agora, dia 31 de julho, um jejum de 1 ano sem arroz. E olha, eu sou goiano, né, pé rachado, comedor de piqui. Arroz com piqui. Arroz com piqui, arroz com gueroba, arroz com ovo frito. Tá maravilhoso. Você tá doido. Rapaz, e é um jejum que para mim faz diferença. Faz, imagino. E é um propósito nobre. Mas voltando à questão dos legendários. O Legendários é um movimento nascido no coração de Deus, lá na Guatemala, e que tem impactado mais de 200 mil homens ao longo desses últimos anos, e chegou ao Brasil. Eu particularmente vivenciei a experiência no ano passado, em fevereiro do ano passado, lá em Goiás, e foi transformador na minha vida, foi algo muito poderoso, e fui entender também a estrutura que opera por trás. Porque por trás de todo movimento sério, há jejum, há oração, sim, há busca da presença do Senhor. As pessoas veem o exterior, mas não sabem daquilo que é o tempo de preparação, de organização, de busca da presença de Deus. E o Legendários é um movimento pautado em oração. Nós oramos com consagrações semanais 3 vezes por semana. Sim. Terça, quinta e sábado. Terça e quinta, hoje mesmo nós tivemos. Às 5h30 da manhã estávamos orando. Hoje foi o rapaz, o videomaker lá, né? Isso, não me recordo o nome dele, mas ele falou... Nick. O Nick. Falou sobre Tiago, né? Isso. Exatamente, os improváveis da Bíblia, os discípulos de Jesus.
Então a prática da consagração é constante. Glória a E Deus. o jejum, óbvio, por quê? Vamos pensar no seguinte aspecto. Os homens que vão, cerca de 200 homens vão aos legendários. Agora, vamos pensar na estirpe, na condição, na característica. Nós temos homens maravilhosos como o pastor Carlos, pastor, homem de Deus, santo, consagrado, guerreiro. Como é que fica bravo também. Cheio do Espírito Santo, né? Fiel ao Senhor, que inclusive foi pastor de uma ovelha nossa. Eu recebi hoje de manhã uma mensagem de uma discípula nossa, que é líder de casais hoje, inclusive, que é a Jaqueline Prado. Ah, Jaqueline. E foi sua ovelha, ela disse, acho que dos 10 aos 16, 18 anos. Nós éramos tudo pequenininho. Aí eu e ela continuamos pequenininho, né? A Jaqueline hoje é palestrante também, Sim, não é? Eu vejo os vídeos dela. Abraço, Jaqueline, para sua família. Muito preciosa, casada com o Tiago, mamãe de 2 preciosidades lindas, a Luísa e a Fernanda, né? E ela contou disso. Então, assim, você, pastor Carlos, foi um homem que foi ao Legendários com uma bagagem espiritual de conhecimento de Deus. Mas você observou na sua fala, sutilmente, que você declarou que você não estava querendo muito ir. Não. E nem querendo muito ficar. Não, nem queria, não. A gente tem que ser sincero, né? Sim. E o que é isso, na verdade? É um contexto de guerra espiritual. Sim, com certeza. Onde, muitas vezes, nós somos convencidos de uma forma que não vale a pena ter tanta consagração. Para que tanto esforço? Para que separar 3 dias, 72 horas? Eu não preciso disso. Esse é o seu caso como pastor. Agora imagina a infinidade de homens que estão em casamentos arrebentados, vivendo vida dupla, vivendo presos aos vícios, vivendo situações, sabe, de perda de valores, e eu digo até mais, uma perda de identidade masculina. Bastante. Perda de hombridade. Então o Legendário se propõe a ser um movimento de resgate de hombridade, de resgate de identidade, de resgate de sacerdócio. Sim. E veja, isso não se consegue apenas subindo uma montanha. Com certeza não, é verdade. Nós precisamos pagar um preço do mundo espiritual, orando, jejuando por essas vidas, para que de fato tenham um encontro com Deus de transformação, de libertação, de mudança de vida. Glória a Deus. Por isso, perfeitamente. como fica notório, nítido e verdadeiro o entendimento da importância do jejum. Sim. E eu fiz questão de trazer aqui o Rodolfo, que inclusive passou pelo top recentemente, subiu Foi o mesmo montanha. então? Foi o mesmo, 1575? Isso, eu tava na 4 lá. Família 4, estava na família 7. E veja, o Rodolfo é um homem de Deus, precioso e maravilhoso. Porém, o rapazinho andava um tanto quanto desgarrado. Tava meio desgarrado. Tava meio frio, meio desanimado. E de repente surgiu a oportunidade de viver a experiência do Legendário. O que nós fizemos? Desde o momento em que ele falou sobre a possibilidade, eu já comecei a orar e jejuar pela vida dele. Porque eu sabia da resistência que haveria. E Deus fez algo transformador. E eu acho que seria até bom o Rodolfo, quando passou pelo último, contar um pouquinho da experiência dele. Pra você falar um Como pouco que aí. foi, Rodolfo, a sua experiência? E você sabe que não apenas eu, mas sua esposa estava orando por você, né? A igreja Luz para os Povos estava ali orando pela sua vida, a fim de que você tivesse um encontro com o Senhor e vivesse novamente a plenitude do propósito de Deus. Como é que foi? Conta para nós. Foi igual o pastor Carlos. Eu estava querendo bastante ir, sabe? Não queria ir de jeito nenhum. Era contrário a esse movimento. Né? Eu acho que, como muitas pessoas têm um certo preconceito sobre qualquer movimento, e eu era uma dessas pessoas. E eu sou convertido desde 2009 e participei muito depois da minha conversão no ministério da minha igreja, converti na Igreja Batista. E durante um período veio a pandemia em 2019 e assim como o bispo estava compartilhando, né? A gente tem a nossa alimentação física, que é para o nosso corpo, para a nossa carne. E existe também o nosso alimento espiritual, que é o jejum e a oração. E veio 2019 eu e minha esposa parou de se alimentar espiritualmente. Paramos de ir para a igreja. E nós buscamos um terapeuta de casal, olha que interessante. A igreja onde que eu converti começou na garagem da minha casa. E
buscamos um terapeuta de casal e o bispo apareceu na nossa vida, o Senhor mandou ele. E ali a gente gostou tanto dele que a gente acabou indo para a igreja Luz para os Povos. Na época, nossa filha estava com 4 anos de idade, 5 anos, buscávamos uma igreja que tivesse um acolhimento para as crianças, né? Pegando o gancho, que é importantíssimo, né? Nós buscarmos, né? Porque o principal ministério hoje que nós vemos é o ministério infantil, né? É um ministério onde que está começando os nossos filhos, né? E a nossa igreja tem um preparo muito bacana. As pessoas que participam do nosso ministério infantil são pessoas preparadas espiritualmente, através de oração e jejum. E ali buscamos o bispo, começamos a frequentar a igreja e eu vim vivendo um tempo de arquibancada. Você deve lembrar dessa ministração, arquibancada, né? Um tempo onde que eu estava no banco da igreja. E eu vinha do ministério onde que eu era levita, na igreja anterior. A gente sempre estava presente em todos os movimentos da igreja. E ali o Senhor na montanha falou comigo, em vários momentos. E um dos momentos foi que o Senhor falou para mim que chegou o tempo de arquibancada. E chegou o tempo de eu arregaçar as mangas e voltar a trabalhar no ministério do Senhor. Glória a Deus. Então, a montanha, ela é um resgate. A montanha é um local onde que quem está parado, o Senhor coloca em movimento. Quem está andando devagar, o Senhor dá uma acelerada. Quem está morto, o Senhor ressuscita. Aleluia. Então, é um local que é transformador, né? É muito importante aos telespectadores saberem que Legendários não é uma igreja. É um movimento onde que as pessoas são resgatadas para estarem presentes na igreja, né? Glória a Deus. E o pessoal que está ouvindo a gente aí, a inscrição do Legendário, gente, é só você ir no Instagram, tem ali Legendários Uberlândia, a Rocha. Legendários Uberlândia, a Rocha, na bio tem um link para inscrição. Mas caso você não consiga chegar por lá, entre em contato aqui com a Rádio Maravilha que nós vamos mandar o link para você. Eu mesmo posso te ajudar a chegar nesse movimento maravilhoso. Sei que tem vários homens nos ouvindo, tem mulheres também nos ouvindo agora que gostariam que seus maridos, seus filhos participassem, né? Teve um pastor que veio aqui que as irmãs começaram a mandar: pastor, lota o ônibus lá da igreja e leve-as tudo, né? Então faça isso, vale a pena, são 72 horas em que Deus vai transformar a sua vida realmente, tá? Legendários Uberlândia Rocha é o Instagram oficial e a gente pode mandar o link aqui também pelo WhatsApp da nossa rádio. Nosso tempo aqui tá meio corrido, gente, né? Coisa boa passa rápido demais, né, gente? Vou te contar. Mas coisa ruim também, viu, gente? Não é só coisa boa, não, né? A Aninha mandou aqui: bom dia, eu me atrasei aqui, mas eu tô acompanhando aqui. Eu só quero compartilhar algo que eu vi em um vídeo que um moço bateu no carro do outro. E a mansidão do motorista que sofreu a batida foi incrível. Ele desceu do carro tranquilo, abraçou o moço que bateu, chorou muito, ele o consolou. E eu até comentei que eu gostaria de chegar a esse nível. A gente não sabe como as pessoas estão por dentro, né? Tem muita gente mais parecida com Jesus por aí. Foi lindo ver isso. E só para compartilhar mesmo, um abraço para vocês. Eu acredito que o jejum ajuda nisso também, né? Passar fome não. Quando a gente fica com fome, a gente fica nervoso. Mas jejuar ajuda a gente a ficar mais quebrantado. Um abraço, Aninha. A Larissa Correia tá mandando um bom dia aqui aos pastores, para todos nós aqui, para você também, Rodolfo. É uma bênção esse debate. Tá perguntando se o programa está sendo gravado, se ele vai para o YouTube depois. É Uberlândia 89 Maravilha, tá? Uberlândia 89 Maravilha no YouTube. Daqui a pouquinho ele já sobe. E aqui nós temos uma pergunta da Chloe, Bispo. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber se é verdade que quando estamos em jejum não pode comentar com ninguém. Uma vez que uma pessoa me disse isso para mim, eu fiquei pensando sobre. Mas e quando fazemos o jejum longo, por exemplo, o jejum de Esther, não temos que avisar para a pessoa para ficar de olho na gente, caso a gente passe mal? Aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta dela para incluir uma outra pergunta que é: às vezes a gente convoca, o senhor já deve ter feito isso, chamou a luz para os povos, ó, dia tal, irmãos, nós todos vamos estar de jejum. E aí tem gente que não concorda porque fala: não, mas Jesus falou para jejuar em secreto, não é para mostrar para os outros. Aí eu vou abrir esse panorama aí para o senhor dar uma palavra para nós e já responder a Chloe também. Que pergunta maravilhosa. E Jesus, ele fez realmente essa afirmação com relação à descrição do jejum, mas era justamente para corrigir um comportamento religioso dos fariseus da época. Certo. A religião judaica, ela era muito voltada para o exterior, e aquilo que as pessoas
queriam era demonstrar uma religiosidade. E eles gostavam de parecer que estavam jejuando, a fim de que alcançassem a admiração dos outros. E Jesus, então, ele combate essa postura. A verdade é que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, o melhor é que seja feito em discrição. Inclusive a oferta. Né? Jesus trata a oferta do mesmo princípio, que uma mão não deve saber aquilo que a outra fez em relação a ofertar. Nós não devemos querer glória humana. Uma vez eu ouvi de um pregador assim: as palmas que você recebe na terra por aquilo que você fez para o Senhor, você não as receberá no céu. Eu falei, uau, nós não podemos correr atrás de aplauso humano. Mas tem pessoas que querem aplauso. Tinha um desenho, quando eu era menino, era o Dick Vigarista e o Rabugento. E o Rabugento ficava naquela história assim, ó, medalha, 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 medalha. E tem gente que quer medalha por tudo. Ah, eu tô jejuando. Ah, eu tô orando. Ah, eu tô devolvendo o dízimo. Ah, eu tô isso. Não, meu. Aí já recebeu a recompensa. Exatamente. Sabe? Então Jesus fala sobre a discrição no sentido de que você não precisa de receber mérito por aquilo que você está fazendo. Mas em propósitos coletivos, é ótima colocação da Chloe, no sentido de que você está num contexto familiar. Por exemplo, lá em casa, nós vamos fazer comida, arroz é para minhas filhas, é para meus netos, mas a gente não faz, eles estão sabendo. Mas é importante essa comunicação. Claro. E até quando é casado e vai fazer o jejum que vai envolver a parte sexual, isso precisa ser conversado, né? Opa, esse é um tema ainda mais profundo, né? Na verdade, a Bíblia diz que os marido e mulher não podem ficar apartados de maneira nenhuma. Né? Aí, em caso, exceto em um jejum em que ambos estejam no mesmo propósito. E até falando sobre casamento, aproveitando aqui a fala do Rodolfo, né? Ele disse, testemunhou de que me procurou em um momento como terapeuta de casais. Pastor Carlos, eu também sou psicólogo, então eu atendo clinicamente, né, como psicólogo familiar, terapeuta de casais, jovens, família, e atendemos presencialmente e também online, fazendo aqui o meu merchandising. Por favor, né? fique à vontade, então, né? Estou à disposição, ok? Você pode entrar em contato e estamos aqui para servir. Mas esse tema é tão interessante, queridos, e sabendo que o jejum transforma. O jejum muda as circunstâncias. O jejum muda de fato e traz vitória em várias áreas. Por isso, a minha palavra é: separe um tempo de jejum. E você que quer experimentar, sabe, algo diferente na sua vida, faça um propósito com Deus durante um mês. Jejue uma vez por semana. Ah, eu tenho dificuldade. Faz um jejum de uma refeição por dia. Elimina, sabe, o jantar, elimina um lanche da tarde. Faz um jejum de 12 horas por dia, você que está começando. Sabe, a gente tem esse ensino na igreja para as pessoas que estão começando na caminhada. Estabelece um período de jejum. Eu vou jejuar por 12 horas. Sentiu que já está capaz? Não, eu vou jejuar por 18 horas. Uma dúvida que as pessoas têm, pastor, é jejuar de 6 da tarde, por exemplo, às 6 da manhã. E tem gente que fala, mas não vale porque eu vou estar dormindo. Olha, é algo que... Sinceramente, eu sou anti-legalismo. Eu sou muito voltado para aquilo que é o princípio da motivação do coração. O senhor chegou no ponto, o intuito, o objetivo. Exatamente. O que me motiva a fazer o que eu estou fazendo. Exatamente. Isso é que vai determinar o valor. Então, peraí, eu estou querendo comodismo para o jejum? Então, realmente, dormir é algo muito cômodo. Não conta. Mas se eu estou fazendo um jejum de 24 horas... Veja que o período que eu durmo conta também. Conta também. Exatamente. Óbvio, evidente. Né? Então, ainda mais se for igual o Júlio, que levanta à noite para comer, né? Aí, né, o jejum vale demais. Tem gente que assalta a geladeira à noite, né? Assalta. Então... Mas é válido, gente, respondendo aí. O Tchãozinho tá mandando, quer um abraço do senhor aqui, ele disse que o senhor conhece ele, que estava de férias e está aqui te ouvindo. Ô, Tchãozinho, grande abraço a você, querido. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu pastor. Ó, deixa um abraço pro bispo, fala para ele que é o Tchãozinho da Luz para os Pobres, ele me conhece demais. Um abração para você, pastor. Eu estava de férias, descansando, que eu tive um acidente do carro, hoje eu comecei de cá a trabalhar de novo. Tamo junto. Fico mesmo, um abração, pastor.
Ô, Tchãozinho. Esse é precioso, tem história, hein? Deus te abençoe, querido. Saudade de você, um grande abraço a você, sua casa. Deus te abençoe. O Sebastião Severino apareceu, ô, Juninho? Sebastião, você ficou sumido um mês só porque a gente falou que queria um pedaço de bolo. É brincadeira, né? Deixa o bolo em paz aí. Um abraço, Sebastião. Saudade de você. Olha, a irmã Vanessa tá mandando paz para todos aqui e dizendo que o coração dela tá quentinho, com muita sabedoria e ensinamento de Deus, para nos ajudar a estar mais próximo do Senhor. Vanessa mandou aqui para nós. Um abraço a você, Vanessa. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você tá no lugar certo, ouvindo a 89 FM. Isso. Esse é o objetivo do Debate Maravilha. O bispo ainda tem que passar o endereço da igreja, as redes sociais, os contatos dele, porque também é psicólogo, é terapeuta. Fica à vontade, bispo. Aí eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente poder fechar. Combinado. Em Uberlândia nós temos 3 lugares de reunião. Nós temos 3 prédios da igreja em Uberlândia. No bairro Granada, no bairro Morumbi e a nossa sede que fica no bairro Tubalina, na Avenida Silvio Rugani, 954. E nós nos reunimos todos os domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Nós somos uma igreja que opera no sistema de grupos pequenos e durante a semana nós temos reuniões nos lares. Ontem mesmo, segunda-feira, nós começamos uma reunião lá no bairro Piquis. Interessante, eu não conheci o Piquis e ontem eu tive o privilégio de conhecer o Piquis. É uma cidade, né? É uma cidade. Muito grande. E lá na casa da Viviane, no apartamento dela, nós temos lá uma reunião no salão de festas e foi tremendo a reunião. Então a gente tem reuniões espalhadas durante toda a semana. O Rodolfo mesmo mora lá no Vida Nova e frequenta um GC, um grupo de crescimento e conexão, lá na Cidade Jardim, toda terça-feira na casa do pastor Amir e da pastora Suzy. Nós temos vários espalhados pela cidade. Então, porque nós cremos em conexão, em relacionamento, nós acreditamos que a igreja ela funciona a partir de 2 asas. A igreja é como um grande pássaro que precisa de asas para voar. E uma das asas é o culto de celebração, o grupo de comunhão, as pessoas reunidas em celebração, orando, ouvindo a palavra, louvando, servindo ao Senhor. E a outra asa são os grupos pequenos, onde há comunhão, há relacionamentos, é um ambiente familiar. Nós acreditamos que a igreja ela não pode ser um lugar para frequentar, mas ela precisa ser uma família para pertencer. Glória a Deus. Então nós somos a família Luz para os Povos de Uberlândia, você é bem-vindo. O nosso Instagram é o Luz Uberlândia, nosso YouTube também Luz Uberlândia, nossos cultos são transmitidos ao vivo e vai ser uma alegria receber você e a sua família, porque além disso nós operamos também com ministérios, temos reunião de jovens, casais, adolescentes, crianças, homens e mulheres. Que maravilha. O nosso chamado é para transformar o mundo, uma vida de cada vez. Amém. O Instagram da Luz para os Povos? O nosso Instagram é @LuzUberlândia. Luz Uberlândia. Luz Uberlândia. E você me deu a oportunidade. O meu Instagram pessoal é @Adalberto Alves. Adalberto Alves. Eu atuo como psicólogo familiar, atuo na abordagem de terapia cognitiva, comportamental, né? Tenho pós-graduação nessa área, também análise transacional e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em transtorno do espectro autista. Deus tem colocado no meu coração a necessidade de atuar nessa área, inclusive porque na igreja surgem casos, pessoas que têm essa situação, essa condição, né, de necessidade de acompanhamento, e eu tenho percebido a igreja carente disso, né? Na área de acompanhamento nessa direção. Então eu estou me capacitando para poder servir a igreja, os irmãos, a sociedade, a família de Uberlândia, Glória a Deus, na área do transtorno do espectro autista. Nós vamos trazer o senhor de novo aqui para falar especificamente sobre isso, sobre casais também, que eu vi que é uma área que o senhor trabalha. Especialista, viu? Então, vamos trazer ele aqui só com esse tema para a gente poder conversar. Que benção. E aí eu fico feliz o senhor se preparar para isso, que a gente vê hoje, tudo é TDAH, tudo é autismo, tudo, né? Precisa realmente ter pessoas qualificadas para um diagnóstico correto, né? E um encaminhamento correto. Que benção, pastor. Exatamente. Hoje a neurodivergência tem sido avassaladora. A nossa sociedade está vivendo, de fato, uma pandemia de doenças emocionais. Sim. Então, a gente quer servir com capacitação, com conhecimento e, na medida do possível, é claro, nós temos a
coerência de não misturar a ciência com a religião. Sim. Não há isso. No consultório nós praticamos a psicologia, né? Porque, obviamente, eu faço parte do Conselho Regional de Psicologia e nós estamos sujeitos a toda a legislação do Conselho Federal de Psicologia. Mas, em paralelo, nós temos uma vida pessoal, ministerial, como pastor, como servo de Deus, e nós cremos no poder da palavra do Senhor, que transforma vidas e que muda histórias, em nome de Jesus. Aleluia. É interessante o senhor falar sobre isso, porque um médico cientista também, ele apresentou o trabalho dele a respeito do jejum, e ele fala que é muito saudável você, uma vez por semana, tirar esse período, né, até onde surgiu aí o jejum intermitente e tudo mais, porque o seu corpo se refaz, ele faz uma faxina e você se torna mais saudável com isso. Claro que o objetivo, no caso do contexto desse médico, é visando o bem-estar físico, né? Mas você vê que Deus já entendia de tudo. Lá no começo ele já propõe a ideia, porque ele sabia que a gente realmente precisaria, tanto espiritualmente como fisicamente. Há um texto em Isaías 58, onde as pessoas reclamam que Deus não está atentando para o jejum delas. E essa é a minha última pergunta, nossa última consideração. Ali, pastor, exatamente o senhor entende por que Deus não estava gostando daquele jejum? Isaías 58 é um texto lindo, tem um versículo lá no versículo 12, que a Bíblia diz que o Senhor nos constituiu como reparadores de brechas e restauradores de veredas. E falando sobre o jejum no contexto de Isaías 58, Jesus ele rejeita. A palavra de Deus, o próprio Senhor, ele rejeita todo jejum egoísta, todo jejum que tem objetivos próprios e principalmente objetivos simplesmente para prejudicar terceiros. E no contexto bíblico, o povo de Israel estava afastado do Senhor, simplesmente jejuando de forma religiosa e sem quebrantamento, transformação e reconhecimento de Deus. Por isso, o verdadeiro jejum, ele é com pessoas que têm um coração quebrantado, contrito, o qual a Bíblia diz, inclusive, que o Senhor não desprezará. Por isso, sim, há jejuns que Deus invalida por conta das motivações. E como o Salmo 139 diz, que é o Senhor quem sonda mentes e corações. Por isso, ao jejuar, não queira, vou jejuar para... Uma vez eu ouvi isso, eu fiquei escandalizado. Eu vou jejuar para o fulano de tal separar porque eu quero casar com ele. Misericórdia. É jejum macumba? É por aí, sabe? É jejum mandinga, né? O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Esse propósito, vou jejuar para fulano de tal morrer. Misericórdia. Vou jejuar. Não existe, gente. Né? Então, os jejuns precisam ser recheados de propósitos nobres. Sim. De transformação, de cura, de milagres. E aproveitando, nós temos aqui a oportunidade, se você me permitir, eu gostaria muito de orar. Amém. Por uma pessoa em específico, que é o legendário Voz, como que é mesmo o nome dele? Parreira. Parreira. Que está necessitando de um milagre da parte do Senhor. Ele que está na UTI, né? Exatamente. Nós oramos por ele hoje na consagração. Ele precisa de fato um toque do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de orar pela vida dele. Em nome de Jesus. Se orar por todos os ouvintes também? Sim, todos que estão passando aí por um desafio. Fica à vontade. Pai, em nome de Jesus, amém. Debaixo, ó Deus, da Tua palavra, no poder do Espírito Santo, nós agora tomamos das ondas da Rádio Maravilha, 89 FM, para abençoar. Queremos aqui interceder agora pela vida do Parreira. Pedimos, ó Deus, o milagre do Senhor na vida dele. Levanta o nosso irmão desse leito de enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, possa operar o milagre. Tu és o Deus que vivificou dos mortos. Tu és o Deus que sarou, que curou enfermos, cegos, paralíticos, surdos, mudos, leprosos. O Senhor pode curar. E nós clamamos, ó Deus, para que a vontade do Senhor seja estabelecida na vida do nosso irmão. E nos unimos em uma só fé, em um só propósito, de clamor pela vida do nosso irmão. Que ele seja curado em nome de Jesus. E agora também quero orar por cada ouvinte, por cada família, por cada homem, mulher, jovem, todos aqueles que estão conectados neste momento. Que a presença doce, renovadora, consoladora do Espírito Santo possa vir sobre aqueles que estão enfrentando enfermidades físicas, enfermidades emocionais e até mesmo, ó Deus, situações de prisão espiritual. Que o Senhor, ó Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade, libere paz, graça, vida, unção, provisão, suprimento e cura.
Eu declaro cura sobre a vida daqueles que estão enfermos em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre a vida daqueles que estão em guerra em nome de Jesus. Eu declaro alegria do Senhor em meio à vida daqueles que estão em tristezas. Ó Deus, vivendo depressão, transtornos, traumas, adoecimentos, em nome de Jesus. Ó Espírito do Senhor, vem sobre a vida de cada um, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo também pelo YouTube. Aqueles que estão nos vendo agora, recebam a poderosa presença do Senhor. É assim que eu oro, te abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Aproveitei para orar pela filhinha da Vivian, que está precisando da bênção de Deus, e o João Júnior também, que me incentivou muito aí no Legendários, precisando da cobertura de Deus na batalha dele. Que maravilha, bispo. E eu entendo aí por Isaías 58 que o jejum não é só o que eu deixo de comer ou de fazer. Jejum também é o que eu decido fazer a partir de então, né? Glória a Deus. Obrigado, Rodolfo, pela sua presença mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Bispo Adalberto. Fomos muito abençoados e as portas estão abertas para vocês voltarem já. Alegria. Nós já vamos marcar. Gostei, tomei gosto, hein? É prazeroso aqui. O senhor tomou um chazinho de camomila com mel que ele prepara ou não? Ainda não. Então na próxima, né, gente? Agora? Aí, ó. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento, que Deus continue te usando, amém, assim abençoando a sua vida. E ele está convidado, o Júlio está convidado para o próximo Legendário. O pastor Danilo está orando para ele e jejuando para ele. Rapaz, eu vou te falar um negócio, hein? Pastor Danilo, a oração do homem é poderosa. Não é brinquedo ali não. Rapaz. O Julinho vai, ele quer ir. Ele vai com nós, vai subir a montanha lá. Amém. Glória a Deus. Agradecemos demais ao Senhor Jesus, desejando que você seja abençoado. Na sequência, os irmãos da Mundial do Poder de Deus estão por aí. E amanhã, às 11 horas, que Eliomara Dias com a gente no Debate Maravilha. Deus abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.